Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Palavras Inteiras. Hoje nós vamos analisar 2 vídeos de entrevistas da Joana Dark Félix, a professora de uma escola técnica de Franca, que, segundo o Estadão e os demais jornais, teria fabricado parte da sua história. Eu escolhi fazer essa análise porque conseguimos ver muito a mudança de uma pessoa em uma entrevista tranquila e depois uma entrevista de confronto, em que ela é obrigada a se contradizer. Além das análises dos fatos controvertidos, vou aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho mais sobre os gestos que ela faz e comentar um pouco sobre quando devemos utilizá-los e o que eles significam. O primeiro vídeo que iremos analisar é uma entrevista dela para a V4 Company, há cerca de 2 meses, quando a polêmica do diploma falso não havia sido publicada pelo Estadão. Nessa entrevista, ela está claramente mais confortável e conta sua versão da história sem qualquer tipo de confronto. Vamos lá, e aqui é mais por curiosidade. Logo no início, o entrevistador traz a questão do número de prêmios que ela ganhou. Pelo que eu tinha aqui, 56 prêmios, mas pelo que eu sei é mais que isso, né? São 103 prêmios. É que essa matéria foi do G1, da UOL, foi feita em maio de 2017. Já são 103 prêmios. Repare que ela corrige o rapaz e fala que o número está desatualizado. Que ele pegou isso de uma entrevista da UOL de 2017 e exatamente quando ela fala UOL, ela mostra o dedo do meio e começa a gesticular. Esse gesto é um símbolo, quer dizer que ele não é inerente aos seres humanos, mas devido à nossa cultura globalizada, acredito que todo mundo saiba o significado desse gesto. Isso nos indica que particularmente ela não gosta muito da UOL, ou que ela não gostou muito daquela reportagem. Eu até procurei a reportagem, mas não vi nada que me chamasse a atenção e que me indicasse por que ela não gostou muito da reportagem ou não gosta muito da UOL. Outra coisa muito interessante é que a Joana tem uma linguagem corporal um pouco contraditória. Em certos momentos, ela demonstra muita dominância, em outros, ela demonstra nervosismo. Então, a gente vê um mix entre movimentos alfa e movimentos beta. Como não estamos em uma entrevista que esteja visando confrontá-la, esse padrão errático de comportamento é algo que chama um pouquinho de atenção. Então vamos começar com os movimentos de dominância, os alfas. Joana fala muito com as mãos. Ela usa muito um movimento que se chama de aranha dominante, em que as mãos estão em formato de garra e viradas para baixo. Só um parênteses, esse movimento é bem alfa, mostra dominância e exatamente por isso pode passar uma imagem de arrogância. A sua utilização deve ser bem comedida. Com uma certa frequência, ela usa outro movimento, o de corte com as mãos. Sua mão dura se movimenta como se fosse uma faca cortando salsinha. Esse é um movimento também alfa e visto em pessoas que tendem a ser mais alfas nos seus movimentos. Ela também fala muito com as mãos longe do corpo, o que também demonstra dominância. Quando a gente ocupa mais espaço do que o necessário, então quando abre as pernas, estende os braços, fala com os braços longe do corpo, nós vemos que isso é um movimento alfa. Mostra dominância e conforto, naquele espaço. Movimentos alfa são muito bons, mas devem ser usados com moderação e intercalados com gestos que criem empatia. E é exatamente o que ela faz. Joana frequentemente fala com as palmas das mãos viradas para cima, o que cria muita empatia. Quando você estiver falando com alguém e quiser cativar essa pessoa, que ela goste de você, fale com as mãos viradas para cima, numa forma de mostrar sinceridade e também de ganhar empatia. Não necessariamente uma pessoa que fala com as palmas das mãos para cima está falando a verdade, mas é um gesto que nos transmite isso. Esse mix aqui de dominância e gesto que cria empatia, ela provavelmente desenvolveu e adquiriu por causa da profissão de professora.
Uma professora de ensino médio, ela tem que demonstrar dominância sobre os alunos, mas ao mesmo tempo, ela deve ou gostaria de criar uma situação em que eles sintam empatia por ela, que eles gostem dela. Quem não gosta de ser amado? Então, o que ela faz? Ela mostra a dominância, e a dominância não só de conteúdo, né, mas a dominância dela mesma, dela conseguir controlar uma sala, mas ao mesmo tempo ela cria uma relação com seus alunos. Então, provavelmente, quando estivermos assistindo uma aula dela, vamos ver esse tipo de intercalada de movimentos. Eu acho isso muito bom, principalmente por causa da profissão dela. Mas agora vamos para os movimentos betas, que são os mais interessantes. Veja que ela começa a entrevista com as mãos fechadas e juntas, muitas vezes se acariciando. Esse é um indicativo claro de ansiedade e nervosismo, um movimento beta. O que chama a atenção é que frequentemente ela volta para esse movimento ou ainda interlaça os dedos, seja quando o entrevistador fala alguma coisa, ainda que seja bom, ou ainda quando ela termina algum trecho do seu discurso. Eu faço questão de usar, que é o meu maior troféu. Esse jaleco branco de cor, e ficava procurando palavras parecidas ali o dia todo. Baita metodologia de ensino, né? Então foi muito bom, assim, entrar na sala e vai estudar para ser alguém na vida e mostrar para essa professora que você vai vencer na vida. Fez a dificuldade a tua motivação. Sim. E falei pro meu pai, pai, não vou mais voltar para essa escola, o que aconteceu? E por conta disso eu pensei em voltar várias vezes pro Brasil e... Mas nessa situação, por exemplo, sei lá, já viu, foi uns 6 meses, foi a situação desse... Agora com um olhar de engenheira de obra pronta, o que nós vemos é que, primeiro, ela não gosta das intervenções, muito provavelmente porque, além do que foi revelado no jornal, ou pelo menos o que foi revelado no jornal, não condiz muito bem com a realidade. Então, qualquer tipo de intervenção pode causar algum risco à estrutura da sua história. Por outro lado, uma pessoa que não esteja contando a verdade, ela normalmente memoriza os fatos numa certa ordem. Ela não consegue ir e voltar dos fatos. Se você pedir para ela contar uma história de trás para frente, ela terá muita dificuldade. Então, toda vez que a Joana ou é interrompida ou ela pausa, termina aquela porção da sua história, ela volta para aquele movimento de nervosismo porque ela vai continuar uma outra parte da história. Parece que a história dela é em compartimentos, então ela se fecha em certos momentos e que a história dela também vai se fechando. O que é um tanto curioso, e com um olhar de engenheira de obra pronta, nós vemos que talvez isso signifique que nem toda a sua história seja verdadeira. Outro momento que ela fecha a mão é na história em que ela conta de como ela estava lendo aos 4 anos de idade e como foi a intervenção da patroa da mãe. Vemos que ela faz carinho nas mãos, o que é um indicativo forte de nervosismo, que também pode indicar que essa não é a real versão dos fatos. Não estou brincando, estou lendo. Aí ela olhou pra mim, assim, perguntou a minha idade, eu disse que estava com 4 anos. Aí ela fez uma brincadeira, então vamos lá, lê esse texto aqui pra mim. Aí eu li perfeitamente bem, ela assustou. Outro ponto que chama muita atenção são os 2 movimentos que ela faz de nervosismo, que é tentar sair do local, mas ficar, tipo, levantar um pouquinho da cadeira e sentar de novo. O primeiro que ela faz isso é durante o discurso do entrevistador sobre o valor que os prêmios têm para a ciência, e que no marketing, muitas vezes, eles não têm uma base científica e são feitas mais por questão de prestígio. Enfim, ele não dá os detalhes sobre como são os prêmios no marketing, mas ele menospreza esse tipo de prêmio e ele traz uma luz e ressalta a importância dos prêmios da ciência. No resultado, então a gente já vê que o valor do prêmio é muito maior do que era na publicidade, Cannes, não sei se conhecem, tipo, o cara premia o que ele acha legal e tipo, não tem muito resultado prático. E na ciência a gente sabe que o valor do prêmio é muito maior.
ela concorda, mas ela levanta um pouquinho da cadeira, o que mostra que ela tem um certo desconforto com relação aos prêmios que ela recebeu e o real valor deles. Outro momento é na intervenção do entrevistador sobre a idade dela quando ela estava em Harvard. Estava ali, 20... Já 24 anos. Era velha, né? Já estava bem velhinha. Vemos que nesse momento ele diz que ela estava velha, né, brincando, porque 24 anos, espero que não seja velha, e ela responde, bem velhinha, e levanta da cadeira. Também outro indicativo que ela está nervosa e que o assunto da idade dela em Harvard gera um certo desconforto. Aí você me pergunta, ela dá sinais claros de que não estudou em Harvard? Nós vemos que as mãos dela ficam mais fechadas durante esse trecho de Harvard e próxima ao corpo, mas isso não é indicativo claro de que essa experiência não ocorreu. Isso porque uma mentira só fica saliente quando a pessoa está nervosa. Se ela conta muitas vezes a mesma história, ela pode incorporá-la e não se incomodar em replicá-la. O nervosismo pode só surgir, ou ainda surgir com mais força, quando a sua versão corre algum risco, seja por uma pergunta inesperada, seja por uma falha na narrativa dos fatos. Por isso, muito provavelmente, vemos esse mix dela de gestos alfa e beta ao longo da entrevista. Vamos então à segunda e breve entrevista após a descoberta do suposto diploma falso e as outras incongruências apontadas pelo Estadão. Esse vídeo, infelizmente, ele está mal gravado, então a gente não consegue ter a visão global, seja dos gestos, seja da face da Joana, e a qualidade está bem ruim, mas conseguimos interpretar algumas coisas. Primeiro, quando falam do pós-doutorado em Harvard, vemos um mix de surpresa e medo. Pós-doutorado em Harvard. Aqui, as sobrancelhas estão levantadas, provavelmente em formato de arco. A imagem não está boa o suficiente para distinguir. Olhos arregalados com as pálpebras inferiores mais relaxadas. Essa parte de cima do rosto é um indicativo de surpresa. Um dos movimentos marcantes da expressão de medo são as pálpebras de baixo tensas, o que não ocorreu aqui. No entanto, a sua boca está um pouquinho aberta e tensionada e as narinas dilatadas, o que passa a imagem de medo. Então, nós temos uma mistura de surpresa e medo. Por que ela está surpresa em relação a essa pergunta? Como a gente vê um pouquinho, se você for assistir por completo esse vídeo, ela já havia respondido a essa pergunta, então quando veio novamente, ela provavelmente se assustou e ela está com medo, né, de responder, dada a repercussão que as notícias tiveram nos últimos dias. Do doutorado. Tá, não. Aquilo lá, eu acabei de contar a história pra ela do que aconteceu daquele diploma. Sim, mas é o que eu tô dizendo, tá no currículo lá da senhora. Sim, eu tô te falando. Como vemos na resposta, ela se dissocia do problema. Ela fala, aquele diploma. Ela vira pro lado. Ela faz tudo para se distanciar do diploma de Harvard, da questão de ter sido enviado para o estado de São Paulo um diploma falsificado. E ela não responde à pergunta, o que é muito importante. Do doutorado. Tá, não. A expressão de surpresa, ela é sempre transitória. Agora nós vemos a expressão que seguiu aquela. Sobrancelhas. Elas estão muito levantadas, a parte de dentro está mais elevada do que a parte de fora. Esse formato de sobrancelha, em que a parte de dentro está mais levantada, dá a impressão de tristeza. Só que a tristeza, com baixíssima frequência, as sobrancelhas ficam elevadas dessa forma. Normalmente elas estão mais para baixo e daí a ponta que está levantada. Não é o caso da Joana nesse momento. Vemos também que a parte de dentro do seu olho também não está tensionada, as suas narinas continuam um pouquinho dilatadas e a boca está um pouquinho tensa e a parte de baixo não está inclinada para baixo. Então as pontinhas aqui da boca não estão para baixo, estão um pouquinho mais para o lado.
Isso nos leva a crer que ela não está expressando tristeza, ela continua com um pouco de medo, mas ela quer passar uma imagem de coitada, vamos dizer assim, para a pessoa com quem ela fala, e por isso ela faz essa expressão aqui com as sobrancelhas. Ela quer passar uma imagem de dó. Tá, não. Aquilo lá, eu acabei de contar a história pra ela do que aconteceu daquele diploma. Sim, mas é o que eu tô dizendo, tá no... Depois vemos na resposta que ela está se dissociando do que foi dito. Então ela não responde sobre o diploma, ela fala, aquele diploma, ela vira pro lado, e ela não responde a pergunta. E assim, nas suas conversas com o William, a senhora chegou a gravar, tem Não, registrado? não tem Nem o nada convite pra gravado. Harvard, né? Não tem nada formal. Quando uma outra pessoa pergunta se ela tinha ou não gravação ou documentos que comprovem a orientação à distância pelo professor de Harvard, vemos que Joana acaricia o seu queixo em uma forma de avaliar como ela irá reagir. E logo ela decide e resolve negar que ela não tem absolutamente nada. Ela fez ou não o pós-doutorado em Harvard? Logo depois lhe fazem uma pergunta binária, se ela fez ou não o pós-doutorado em Harvard. E aí o que nós vemos é também as sobrancelhas no mesmo formato, então elevados. Dessa vez nós conseguimos ver que elas estão um pouquinho menos elevadas. As narinas ainda estão dilatadas, a boca, as pontas não estão viradas para baixo, elas estão um pouquinho mais tensionadas para o lado, o que nos dá mais uma expressão de medo do que efetivamente a tristeza. Eu diria que ela manteve aquela mesma expressão de tentar convencer a outra pessoa por meio de uma expressão de dó. Não necessariamente que ela esteja efetivamente sentindo tristeza nesse momento, mas ela quer passar esse sentimento por meio das suas sobrancelhas. Se foi à distância, então eu não fui aluna efetiva, não. Não fui aluna efetiva. Então a senhora não fez? Não, então digamos que não fiz. Então não fui Então a senhora mentiu efetiva. no seu currículo Lattes. Não, eu tive orientação à distância. Então já agora, eu tô te falando agora, se isso não é válido, então quer dizer que não fiz. Isso aqui lá, se essa orientação à distância não é válida, tá levando para esse sentido, se a orientação à distância não for válida, então... Vejam aqui que a resposta dela é novamente sabonete. Ela inventa uma nova definição para o que é um pós-doutorado e diz que se a orientação à distância não se classifica como pós-doutorado, então ela não fez. E depois ela dá de ombros, como uma forma de mostrar desdém sobre as definições de pós-doutorado em Harvard que não se adequam àquela sua. Como se a questão fosse de mero preciosismo sobre a classificação do que configura ou não um pós-doutorado. Então, por meio da resposta dela, ela disse que toda a polêmica é mera questão linguística e não se ela fez ou não o pós-doutorado. Esse foi mais um episódio de Palavras Inteiras. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal e comente aí embaixo qual vídeo você gostaria de ver analisado. E vejo vocês na próxima!